Fala, rubro-negros. Esse caminho do Flamengo até o dia 29 para a final da Libertadores, o Flamengo vai ter que passar por cima de tudo e de todos, porque o que a CBF tá fazendo, mudando lá a tabela do Palmeiras, facilitando para ele, vai dizer que não tem coisa aí. Bora ver o Equipe F hoje sem nenhum desfalque, o time completo e as últimas notícias do nosso Mengão aqui. Crédito de imagem, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like. Vamos conferir essa corrida ao título do Brasileirão e Libertadores agora. Não, né? Acontece, todo mundo erra, não tem jeito, todo mundo. Mas a gestão dele em relação a isso, a qualidade, a forma de jogar, a identificação, né? Porque não basta você ser treinador do Flamengo, você tem que criar um time com a identificação que o torcedor do Flamengo espera. É só lembrar do Rogério. Né? Então, assim, você vai esperar qual é o recado que você passa. Isso. Dorival conquistou Libertadores e Copa do Brasil. Qual é o recado que você passa para o seu treinador? O Dorival foi campeão. Tem que esperar, foi demitido. Esperar os títulos. Esperar os títulos para renovar. Só que aí o Felipe também, se ganhar, o Felipe pode, opa, tá bom, vamos sentar e conversar aqui agora. Eu queria 10, agora eu vou querer 100. Eu não sei, eu particularmente não gostei dessa... Não que eu não gostei, eu não acho legal esse tipo de comentário. Agora, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, o que não é, entendeu? Porque tem muitas coisas no noticiário aí que a gente lê e tem um conflito, né, com algumas informações. Mas eu acho que o Felipe poderia chegar na Libertadores já com praticamente o contrato. O contrato está na mão dele com a mesma situação do Abel. Ele se sentir um pouco mais prestigiado. Aquela comparação, também. Tetra, que a gente adora. Quem trabalhou melhor? Os dois trabalharam bem, né? Claro, os dois estão brigando pelo título brasileiro e os dois estão na final da Libertadores. Mas quem, para você, se destacou mais entre Abel Ferreira e Felipe Luiz em 2025? Só 2025. Assim, é difícil, né? É difícil a gente falar quem trabalhou melhor, porque nós estamos falando dos dois melhores times do país e da América do Sul. É difícil falar que... Quem trabalhou melhor? Assim, a classificação do Palmeiras foi histórica, então fica muito na mente. A mudança tática que o Abel fez, né? Mas a gente vai lembrar do ponto positivo. Mas no primeiro jogo, o Abel foi grande responsável por tomar 3-0. Teve a altitude, o desempenho ruim dos atletas, que a altitude atrapalhou a parte física, mas a escalação e o modelo tático que o Abel escolheu não deu certo. Então, se não classifica, ficaria na conta dele, muito na conta dele. Então, depois de vencer, de virar 4-0, é muito mais fácil falar assim, pô, que trabalho, que remontada, que histórico, que mágico. Verdade. Mas, cara, eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é maravilhoso. E aí eu coloco assim... Vocês sabem que eu sou fã do Abel. Vocês sabem que eu sou fã do Abel e eu falei dele até na seleção brasileira. Mas, para mim, quando o Ancelotti sair, se a gente olhar para o mercado brasileiro, qual o treinador que poderia ser o treinador brasileiro na seleção? Felipe Luiz. Eu espero que o Ancelotti fique um tempo maior para que o Felipe Luiz continue se lapidando, se moldando, vivendo problemas de gestão, de grupo, dificuldades de escalação daqui, de montagem dali, que ele vai crescendo, vai evoluindo. Porque daqui a pouco, para mim, o Felipe Luiz, de treinador brasileiro, é o cara para assumir a seleção brasileira. E ele está num clube que houve uma mudança. É muito fácil falar, o Flamengo tem grana e contratou os melhores jogadores, contratou jogadores de altíssimo nível. O Palmeiras também contratou, o Cruzeiro também contratou. Outras equipes também fizeram contratações com um valor menor, sim, mas fizeram. Só que o Felipe Luiz, a cobrança dele é muito lá em cima. É maior a cobrança em cima do Felipe Luiz do que é no Abel. A ponto de eu falar, se o Flamengo for campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Abel não vai cair, não vai ser demitido pela Leila. Eu não tenho essa certeza com o Felipe Luiz. Pela cobrança, por ele ser jovem, por ele estar começando a carreira. E se a diretoria vai bancar, como a Leila vai bancar o Abel. A Leila, o Boazzi, o Anderson Barros. Se perder, não vai demitir o Abel.
No Flamengo eu tenho essa dúvida. Infelizmente eu tenho essa dúvida. Porque para mim o Filipe Luís, independente de conquistar o Brasileiro e a Libertadores, se ele não ganhar, eu não mudaria. Porque ele tem um futuro brilhante e está mostrando isso. Com o time que ele está montando, que ele que foi montando. Chegou grandes jogadores, mas tem treinador que se enrola. Quando você tem muitos bons jogadores para montar uma equipe, para estruturar uma equipe taticamente. E ele faz isso, e ele tem que fazer escolhas, porque tem desgaste físico, tem briga por posição, tem contusão, né? Tem dificuldades, né, de jogo para jogo. Eu acho o Filipe Luís muito bom. Está se moldando e se lapidando, e acho que a cobrança dele foi maior, por isso eu exalto o trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Pascoalzinho, sim. Se a gente tiver um vencedor da Libertadores e outro diferente do Brasileiro, não vou descartar completamente o Cruzeiro, mas a gente sabe que as chances do Cruzeiro são mais remotas. Se os dois, Palmeiras e Flamengo, dividirem os dois principais títulos do continente para um time brasileiro, logicamente, quem ficar com o brasileiro vai ficar com sabor, com gosto na boca de prêmio de consolação? Não, não vai ficar com gosto de cabo de guarda-chuva. Não vai ficar. Porque, primeiro, precisa saber como é que vai ser, porque a Libertadores antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Né? No meio do Campeonato Brasileiro tem a Libertadores. Tanto que a gente já falou aqui que tem, quando chegar uma semana antes, tem que tirar os jogadores que vão ficar para a Libertadores. Então tem uma rodada. Eu não sei se essa rodada do dia 23, por exemplo, do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ela vai acontecer. Porque o Atlético Mineiro joga a final da Sul-Americana no dia 22. Como é que vai jogar no dia 23 se faz a final da Sul-Americana? Mas já estão falando de antecipar, Pascoal. Para terça-feira dessa semana. Não, e mesmo que antecipe... Dia 18. O Zinho é um perigo que tomando esse negócio aí. Mesmo que antecipe... Não, eu tô te ajudando, porque você tá achando que esse jogo vai para depois. Não, vai ser antes. Não, vai ser antes. A informação que eu tenho é que esse jogo vai ser no dia 18. Então, se for dia 18... Joga e viaja. Então, eu também acho que não vai jogar o time inteiro. Porque são 4 dias para a final, dia 22. O Atlético não vai botar o time inteiro. Bom, esse é o momento. Quem for campeão da Libertadores, quem perder a Libertadores, depende de como perder. Se perder disputando, e eu acho que se o Palmeiras jogar no nível top, que a gente viu o Palmeiras, e o Flamengo jogar no seu melhor nível, nós vamos ter um jogo fantástico, histórico, da Libertadores América. Vai atingir, talvez, o nível de uma partida modelo Campeonato Europeu, que são os dois maiores da América do Sul, em campo. Vai ser um estrondo de final de Libertadores da América. É a maior final da Libertadores. Hã? É a maior final de Libertadores. A maior final da Libertadores. Pode ser. Né? Dizem que a maior final foi o jogo do River com o Boca lá na Espanha, mas eu acho que... Quem ganhar é o maior campeão. É o maior campeão do time brasileiro. 4 títulos. Isso aí já mostra. Final brasileira é a maior. Depende de como sair isso aí. Mas, assim, perdeu ali jogando, disputando. Legal. Agora, se tomar uma cacetada aí, tem obrigação de Mas aí eu tô com o pensamento do vovozinho. Mesmo disputando, por exemplo, nós estamos falando sobre hipóteses aqui. Né? Se o Flamengo perde os 2 títulos pro Palmeiras, pro Felipe é muito mais forte. Muito mais. Muito mais forte. Aí entra o que o vovozinho falou, o trabalho difícil, a cobrança, a expectativa. É um trabalho muito mais forte. Agora, se você pegar o Abel, se acontecer isso com o Abel... Infelizmente. Vão sentir, vão falar, mas o Abel tem um crédito de 5 anos que dá uma, entre aspas, né, uma pseudo, tranquilidade para ele ter continuidade. Pro Felipe... eu acho que assim... E tem mais um detalhe, seria a segunda perda para o Flamengo, segunda perda de final de Libertadores para o Palmeiras. Seriam 2 finais perdidas de Libertadores para o Palmeiras. Eu estou falando porque assim, eu estou imaginando as pessoas, os torcedores, a forma como as pessoas pensam aqui no futebol brasileiro em relação a resultados e especialmente por essa rivalidade acirrada nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, agora no extracampo também, com os presidentes, sempre que podem, né, estão se provocando aí, dando uma alfinetada em cada um, por uma série de fatores que todos nós sabemos, mas eu só lamento por isso, né, porque é uma pressão para ambos os lados, mas o lado mais fraco nesse sentido é o Felipe, que ao mesmo tempo é um lado que fez um trabalho, no meu modo de ver, também com muito mais difícil, porque você assumir
ser treinador do Flamengo não é fácil. Ele tinha 2 anos, né? Ele parou de jogar, foi treinador sub-17, sub-20 e assumiu por pedido e pressão muito da torcida, né? O Filipinho, ele assume e ganha a Copa do Brasil, consegue criar essa identidade. Estreia com o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, eu acho que a pressão em cima dele é muito maior. Muito maior. E o resultado eu acho que pode afetar isso. Acabou de citar essa semana, esses dias realmente para o Palmeiras vão ser duros sem os seus titulares contra Santos e provavelmente Atlético Mineiro. São 2 jogos, né? 15 e... Por outro lado, o Palmeiras mostra muito mais nesse momento, tá? Isso no dia 29 pode ter algum tipo de alteração. O quadro pode ser diferente. Mas nesse momento mostra mais vigor físico do que o Flamengo. Em 21, o Palmeiras ganhou do Flamengo em Montevidéu muito na saúde também. A gente vê o departamento médico do Flamengo começar a ficar mais cheio. O Pedro tá lá, a gente não sabe se joga a final da Libertadores no dia 29. O Jorginho tá lá, um problema muscular. O Carrascal também, costela aí, um problema muscular. De repente, nesses dias, hoje é dia 4 até dia 29, são 25 dias. Quem que vai precisar, Zé, ser mais habilidoso no manejamento do elenco? Eu acho que o Abel tem um grupo diferente do Flamengo. O Abel tem um grupo de um time europeu mais físico. Né? Eu acho jogadores mais jovens. Isso acho que dá uma possibilidade maior e melhor para o Abel mexer e controlar um pouco mais o time. O Flamengo é um time muito mais leve, mais técnico, e isso aí eu acho que pesa um pouco em relação a isso. Eu acho que aí a dificuldade maior vai ser para o Felipe. Você tem a qualidade técnica, mas você ao mesmo tempo, da forma como joga o Felipe, de intensidade, de pegada, de perde, pressiona e tal, acho que pode exigir, entre aspas, um desgaste um pouco maior, porque você tira um pouco o jogador técnico da zona de conforto em determinados momentos, que é um jogo atrás do outro, né? Para poder fazer o que o treinador pede. Em relação ao Palmeiras, acho que o Palmeiras já tem essa... O Palmeiras está no modo automático, Plihal. O Palmeiras está no modo automático. Qualquer time que o Abel montar, os caras vão jogar com aquela... Você já sabe, o cara vai entrar, você tem que correr... Você tem que correr 90 minutos. E se você cometer um erro, os caras vão lá e vão te matar. Vão fazer o gol e vão terminar. Eu tenho uma situação que a gente tem que levar em consideração para essas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai perder todo o ataque. Sim. O Palmeiras não tem jogador ataque. O Palmeiras vai perder o Flaco para a Argentina, vai perder o Sousa para o Paraguai. Nem vou falar do Gomes, porque o Gomes vai para a seleção no Bolso. O Tigrinho já apareceu na lista. O Tigrinho na seleção na lista, né? O Facundo vai para a seleção do Uruguai. Mas você vai pro lado do Flamengo também, vai sair muita gente. Sai muita gente. Então, é uma Datinha FIFA fora de hora, hein? É uma data FIFA, vamos dizer assim, mal colocada para o Campeonato Brasileiro. Ou é a tabela do Campeonato Brasileiro. Acabou a eliminatória, ainda tem data FIFA. E ainda faz amistoso de sul-americano com sul-americano, porque não consegue fazer amistoso com o país europeu. Então, eu acho muito delicado isso. Talvez os jogadores que vão para a seleção do Uruguai e para a Argentina... Detalhe, né, Pascoal? Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Muitas vezes o jogador volta na seleção diferente. Volta. Tem mais essa? Tem mais essa. Não, volta mesmo. Vamos mostrar as possibilidades de quem está brigando lá em cima pelo título brasileiro de 2025. Chances de título no Brasileirão, os percentuais, as porcentagens que o nosso Tetra adora. O Palmeiras, nesse momento, tem 56,5% de chances de ser campeão. O Flamengo um pouquinho menos de 43% e o Cruzeiro, olha lá, Pascoal, apenas 0,6%. Nada que uma rodada não possa mudar. Porque isso é estatística. Mas pode piorar, uma rodada. Rodadinha boa pro verde, hein? Boa pro verde, hein? Você acha? Opa! Por que você está achando isso? Porque eu acho que a chance o Palmeiras vai jogar um clássico contra o Santos. No Allianz Parque. Ainda não tá. No Allianz Parque. Ainda não está decidido se o Neymar vai jogar, né? O Neymar talvez nem jogue essa partida, porque tem um acordo. O Cruzeiro pega o Grêmio no Sul. É broca, jogo duro. O Palmeiras recebe o Santos. O Santos em fase muito ruim. O Palmeiras voando no Allianz Parque. Se o Grêmio jogar o que jogou contra o Corinthians, perde pro Cruzeiro. O Palmeiras joga contra o Santos. Você acha que é mole jogar contra o... Você acha que já que você está contando a vitória do Palmeiras contra o Santos? Para mim seria uma grande surpresa. É melhor jogar.
É melhor jogar. É melhor jogar. Claro Tem que... coisa que é melhor perder do que achar. Essa é uma grande frase. Tem coisa que é melhor perder do que achar. É ou não é? Fala a verdade. Sem duvidamente. Isso me ajuda muito. Agora, o jogo do São Paulo... O cara conversa com ele mesmo. O jogo do São Paulo contra o Flamengo, você acha que é barbada? Não, esse não. Barbada? Eu acho o Flamengo favorito e com boca cheia. Boca cheia? Favorito não com acho. boca cheia. Vai se arrepender. Eu acho o Flamengo favorito. Eu acho o favorito, Flamengo... não com boca cheia. Mas o São Paulo conseguiu tirar talvez o seu maior combustível, que vem da arquibancada com 50, 60 mil pessoas, para entregar para um estádio de 8 mil pessoas. Não vem zicar meu Flamengo, não. Mas não cabe o quê? 13. Não cabe mais do que isso, a polícia não libera. 13. E a torcida do Flamengo também, né? Então, 12 e 13 vai ter. Puxa vida. Não muda muito também. O São Paulo tem quantos desfalques de novo? 12. Não, tinha 12 no jogo passado. Ainda tem mais 2 com cartão amarelo. Alan Franco e Enzo. Na lateral esquerda vai jogar o menino Patrick Lanza, porque o Wendel também tá machucado, só volta no ano que vem. Aí é difícil. Pra zaga ainda tem opções. Tem o Ferrarese e o Tolói pro lugar do... O Tolói tá voltando. Não vejo problema aí. Mas acho que na lateral esquerda tem problema. Vamos dar uma olhadinha no calendário. Tetra, Zé, Pascoal, dos 3 ainda postulantes ao título até o final. Sim, aí que eu gostei. Até o final do Brasileiro. O Palmeiras, olha, tem esse jogo com o Santos na quinta, depois uma pedreira, Mirassol fora no final de semana. Depois o Santos na Vila sem os seus titulares, muitos deles, né, por conta da data FIFA. 15 e 18, 2 jogos sem os titulares. Depois... Aí complicou. Aí complicou a gente. Aí parou a gente. Bom, Pô, mas daí eu ia ter que levantar a brincadeira aqui. Aí, um binóculo. O Galo, que a gente ainda não sabe exatamente se vai acontecer no dia 18, jogo na Arena MRV, outra pauleira. Depois recebe o Fluminense, que ainda briga por G7, G8. Joga fora de casa contra o Grêmio e no dia 29 disputa a decisão da Libertadores com o seu rival mais próximo, concorrente mais próximo do brasileiro. O Flamengo, além desse jogo contra o São Paulo, amanhã na Vila Belmiro, recebe o Santos. Tá fácil a vida do Santos. Quinta-feira, Allianz Parque, domingo, Maracanã. E depois fora de casa contra o Sport. Nessa partida o Flamengo também não terá os seus selecionáveis. Aí é clássico contra o Fluminense, joga contra o Bragantino no Maracanã, sai para enfrentar o Galo, o depois Cruzeiro. da Sul-Americana. Depois da Copa Sul-Americana, o Galo aí já podendo ter uma realidade de classificação para a Libertadores ano que vem. O Cruzeiro, depois desse jogo contra o Grêmio no Sul, recebe o Fluminense, joga fora de casa contra o Juventude, vai a Caxias do Sul, recebe o Corinthians e joga fora de casa contra o Ceará, que já pode ter definida a sua vida no Brasileiro ou pode ainda estar brigando aí pela manutenção na Série A. Comparação das 3 tabelas, teoricamente, acho que a do Flamengo é um pouco mais fácil, né? Porque se você pegar do Palmeiras ali, Santos, Mirassol, Santos de novo, aí você tem Atlético Mineiro, Fluminense, aí Grêmio. Vou te falar, eu acho consideravelmente mais fácil. Eu acho que o Flamengo é mais tranquilo. Tem um jogo contra o Fluminense ali que é clássico, né? Que é isso aí, não tem jeito, o clássico é clássico. Mas o Fluminense vai ser sempre jogo bom. E o Cruzeiro tem bons jogos também, né? O Cruzeiro também tem um joguinho aí, jogos bons. O Fluminense é comum aos 3, né? O Galo também, Fluminense, né? O Galo. Não, o Galo comum a 2. Comum a 2. E tem uma diferença grande. O Palmeiras enfrenta o Atlético antes da final da Sul-Americana e o Flamengo enfrenta este adversário depois. Pode ser na alegria do título, na ressaca do título ou na ressaca da derrota. A tabela do Palmeiras é mais difícil do que os outros 2. Isso é inegável. É mais só Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense, Grêmio fora, só os jogos fora. Só fazer um parênteses, Pascoal, desculpa, senão eu vou perder Olha os próximos 3 jogos do Santos.
O Santos tem Palmeiras 5. Palmeiras, Flamengo e Santos. Tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. O Santos tem 3 mas depois fica mole, viu? Eu vou mostrar pra você. Ô, sim, joga gol. Ó o Santos, ó. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Aí ele disse, mas depois fica fácil. Não, eu vou te mostrar os outros dois. Eu vou te mostrar os outros dois aqui. Eu acho que é Mirassol, os jogos são contra Mirassol e Internacional. Quanto assim, a parte de cima da tabela, a tabela mais difícil é a do Palmeiras. É mais difícil. Mas eu acho que nessa hora não tem... A tabela mais difícil é a do Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais, pô. Vai ter que ficar torcendo muito. Sim, é. Porque tem o Santos o Santos é como nós o Flamengo. Palmeiras e Flamengo, mas tá o Cruzeiro aí também, né, gente? Nós estamos falando de 3 times que têm chance pro título. Com 2 jogos a mais, fica complicado. Para mim, o Cruzeiro tetra. A CBF, de fato, bateu o martelo já a respeito das mudanças na tabela do Brasileirão. Para esses jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético, foram os seguintes. Como é que ficou? Dia 16 de novembro, data FIFA, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Tá? 19, Palmeiras e Vitória. 19. Palmeiras e Vitória? Palmeiras vai jogar com Vitória ainda? Não, vai jogar. Então, vai. No mesmo dia, Fluminense e Flamengo. Clássico Carioca. Fla-Flu. No dia 22 acontece a final da Sul-Americana, entre o Atlético e o Lanús. Dia 25, Flamengo e Atlético Mineiro. No mesmo dia, Grêmio e Palmeiras. Mesmo horário, né? Não sei se mesmo horário. No dia 3 de dezembro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Depois da Libertadores. Depois da Libertadores e depois da Sul-Americana. Então não vai ser... traz pra cima o jogo do Vitória e bota pra baixo o jogo do Atlético, é isso? Entendi. Aqui, vou até ler a reportagem, tá, gente? O raciocínio, para reduzir o choque com viagens, o UOL apurou que a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético Mineiro, que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro. Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana. Exatamente o que o Pascoal acabou de dizer. Ao mesmo tempo, a CBF puxou para a próxima data FIFA o duelo entre Red Bull e Bragantino e... O Vitória com o Palmeiras. Entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, desculpa. E o Galo fica com a semana toda livre para se preparar para a final da Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com jogadores convocados por suas seleções. O Vitor Roque é um deles. A data FIFA vai até o dia 19. Existe uma diferença entre jogar no dia 18 e no dia 19 para quem vai ter jogado no dia 17, né? Não, na verdade, a segunda data no Brasil é 18. É 18. Mesmo assim fica apertado, né? Não, se vem com um jato, depois do jogo... Vai jogar no dia 18 na França e dia 19 aqui, não complica. Eu não sei. A diferença entre nós aqui é que talvez, aí na base da teoria, seja menos difícil você receber o Vitória aqui do que jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E no dia 19 você pode resgatar os jogadores que estão na seleção da Argentina e na seleção do Uruguai. O jogo vai estar aqui na América do Sul, então você consegue trazer esses jogadores. Talvez seja aí por isso que essa tabela teve esse remanejamento aí. Mas é uma enorme dificuldade na composição. Agora, Tetra... ainda 2025, é uma boa notícia essa para o Palmeiras, não é não? Muito boa. Foi excelente para o Palmeiras as mudanças. Claro que teve a sorte de esse jogo era para ser contra o Atlético Mineiro, que vai nos representar na Sul-Americana. É um time brasileiro na final da Sul-Americana. O Palmeiras não tem culpa disso, né? É mérito do Atlético. Mas, como você falou, você pegar o Atlético Mineiro fora de casa, junto ali pertinho da data FIFA, ou na data FIFA, sem os seus principais jogadores, seria muito mais complicado. Por isso que eu falei que vai ter chiadeira, porque o Flamengo vai jogar o Fla-Flu. É Fla-Flu, não tem, é clássico.
o Vitória, todo respeito, tá brigando para não cair, mas teoricamente você vai ter a volta dos atletas, vão estar desgastados, mas nem todos jogam o jogo da data FIFA. Muitos às vezes ficam no banco, não entram, tem a viagem, uma viagem longa da Europa, né? Os jogadores sul-americanos vão ser clássicos aqui por perto. Então o Palmeiras pode ter contra o Vitória a maioria dos seus jogadores e jogando em casa, no Allianz. Então ficou melhor. Não entendam como uma crítica, muito pelo contrário, é um elogio. Porque futebol, o Pascoal sabe muito bem disso, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. O que bastidor é importante, né, Zé? Vai ter chiadeira. Vai ter. E assim, olha, o que o Palmeiras trabalha bem é impressionante. É um elogio, hein? Não é uma crítica. Não, mas é... Adoraria que a direção do meu time trabalhasse tão bem assim, do meu clube. Sim, mas a Leila ela é presente, ela é inteligente nas suas manobras, né? Você consegue ver depois os resultados. E assim, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esse campeonato pode ser resolvido, definido por um ponto. Pode ser definido por um gol. Pode ser definido por um gol. É um gol a mais, um gol a menos. Uma vitória. Hoje o placar favorece, em termos de gols marcados e sofridos, favorece o Flamengo, que tem o maior número de gols marcados do que sofridos. O Palmeiras não é tão eficiente nos gols feitos quanto o Flamengo. E no ponto, um ponto pode fazer total diferença. Hoje o Palmeiras está um ponto na frente da equipe do Flamengo. E se levar assim até o final, né? Por isso é que eu entendo de uma forma muito clara o seguinte: todos os jogos, no meu entendimento, deveriam ser, entre os jogos que marcam Palmeiras e Flamengo, deveriam ser no mesmo horário e no mesmo dia. Mas mesmo com tantas rodadas ainda para terminar o campeonato? Mesmo com tantas rodadas. Mas não tem como contemplar. Eu acho que seria saudável, salutar para o campeonato. Mas é que isso envolve também o interesse dos adversários. Eu sei. Que podem ter jogado num dia diferente. Mas aí eu não sou o gênio da tabela. O gênio da tabela é que tem que montar isso aí. Pascoal, eu concordo com você quando você fala que seria salutar, mas com essa mudança em relação a favor ao Palmeiras, daqui a pouco nós teremos aí chiadeira de novo. Você acha que o Flamengo vai? Vai. Porque tem Fla-Flu e o Palmeiras vai jogar contra o Vitória? Lógico que vai, Pascoal. Tá na cara. Lógico que vai. É aquela coisa que as pessoas vão começar a questionar, porque para um, para outro, eu tô falando que uma forma natural que as pessoas vão olhar esse tipo de coisa e vão falar. Zé... Pode falar, Bruno. Nós colocamos uma tarja aí, há um tempo atrás, que era para ser debatido, não sei se vai voltar esse debate, quem chega melhor fisicamente para a final da Libertadores. Às vezes a alteração de um mando de campo ou de um dia para outro de jogo influencia de quem vai chegar melhor fisicamente. Qual jogo? Porque tem jogo que você tem um desgaste muito maior do que um outro. Você vai ter um desgaste muito maior jogando fora de casa, que você tem que correr atrás. Geralmente você não é o time que propõe o jogo. Você jogar contra um Atlético Mineiro fora de casa é um jogo diferente de você jogar em casa, acostumado com o seu gramado, contra o Vitória, que você é melhor e você vai propor o jogo. Você vai ter mais a bola. E você alterou um dia. Um dia melhora a recuperação, o aproveitamento. O Abel trabalha muito bem essa coisa de minutagem dos jogadores. Então, pequenos detalhes como esses definem um campeonato. E nós estamos falando também, Bobozinho, né? Da possibilidade do Vitória chegar no jogo contra o Palmeiras rebaixado. Difícil, hein? O Vitória tem um saldo... Não, mas até aí, menos 19. Até aí, o Flamengo, no primeiro desses jogos da data FIFA, a coisa ficou só... Se a gente analisar, a coisa ficou mais justa, mais balanceada. Por quê? Porque o Flamengo vai pegar o Sport... Mas aí eu discordo de você. Não, eu tô falando dos dois jogos de cada um. Sim. O Flamengo vai pegar o Sport... Mas já iria pegar o Sport. Já iria pegar... Já iria pegar o Sport. Estou pensando nos dois jogos de cada um. Sim. Jogo atrasado. Exato, jogo atrasado. O Palmeiras vai pegar o Sport, o Flamengo, desculpa, vai pegar o Sport. Tem o desgaste da viagem, que o Zinho acabou de dizer. O Flamengo, há pouco, coisa de 2 semanas, viajou para Fortaleza, jogou no Castelão com muitos titulares e até hoje
se ressente de algumas questões físicas por conta do aproveitamento nesse de jogo não vai ter muitos titulares. Nesse jogo, forçosamente não vai ter por causa da data FIFA. Deve ser um time bem com cara de reserva mesmo para pegar o Sport, que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. E depois tem o clássico contra o Fluminense e aí é parada dura. O Palmeiras, por sua vez, começa com um clássico contra o Santos na Vila, com um time desfigurado. E aí depois pega um time no Z4, que é o Vitória. Mas então aí... cada um vai pegar um clássico e um time no Z4. Mas o Flamengo não tem culpa da tabela anterior. Mas essa era a tabela original. A tabela original, o Flamengo não tem culpa. Não, mas não tô mas estou dizendo, mas como você colocou fica parelho por conta dos adversários, é o que você está dizendo. Mas o Flamengo não tem culpa. O Flamengo essa tabela original que estava antes, o Flamengo não tem culpa. O nível de dificuldade fica parecido. Você está falando do Vitória? O Vitória joga contra o Inter e contra o Botafogo. Em casa. Mas o que eu estou dizendo o Botafogo não chega rebaixado pro jogo contra o Vitória. Não, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte... O Vitória, desculpa. Mas o que eu estou falando para você é isso. Em termos de dificuldade, com todo respeito ao Vitória, o vovozinho acabou de explicar. É muito mais complicado você jogar contra o Galo, mesmo o Galo esperando para jogar a final da Sul-Americana, do que com o Vitória. Com todo respeito ao Vitória. Nós estamos falando de qualidade. Aí o Flamengo não tem culpa nenhuma disso. Não, mas eu tô dizendo... Não, eu sei, mas estou dizendo, mas da forma como você colocou que agora vai ficar parelho porque o Flamengo joga contra o Sport e o Vitória, fazendo essa comparação, não foi isso a sua intenção? No final das contas, os jogos são equivalentes. Sim, por isso que eu estou dizendo. E aí o Flamengo, se reclamar, ele tem o direito. Porque é aquela história, o Flamengo não tem culpa disso. A tabela estava lá antes. A penalização da data FIFA para o Palmeiras seria muito severa, enfrentando Santos e Atlético fora de casa, sem os seus principais jogadores. Sim, mas o que eu estou dizendo é sobre a tabela, Priol. A tabela tem que estar lá. A tabela está lá, precisa ser respeitada. Eu acho isso, porque senão você começa a manusear, manipular esse jogo aqui, porque o jogo ali, a tabela tá desde o começo do ano, ela já tinha sido feita e a tabela da semifinal, final de Libertadores, final de Sul-Americana, ela já tinha sido feita já há bom tempo. Já se sabia disso. Agora, quando você tira, e aí de novo, com respeito ao Vitória, você tira o Atlético, que é um time muito mais forte que o Vitória, joga para depois e coloca o Vitória para jogar, é uma situação que pro Flamengo, é lógico que o Flamengo vai reclamar. Porque você... Mas aí, Zé, o Palmeiras também pode reclamar, porque o jogo contra o Atlético seria feito com o time reserva do Atlético. Pascoal, mas eu estou falando... O jogo de volta vai ser com o principal do Atlético. Mas eu estou falando... Sim, Pascoal, mas eu estou falando da tabela original. Eles estão na tabela original. É isso que eu estou dizendo. Quando você mexe na tabela original, você dá as possibilidades das pessoas falarem. E, por exemplo, se o Flamengo chiar, falar, você tem... a gente não vai poder falar nada. O Flamengo, na verdade, não é nem a tabela original, porque esse jogo contra o Sport é um jogo remarcado. Sim, mas é um jogo remarcado, mas já há quanto tempo já está remarcado? O que eu estou dizendo é assim... é a tabela original. Sim, mas também, com o Palmeiras. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Galera, esse foi o Equipe F e, o que a CBF tá facilitando pro Palmeiras não é desse mundo. A Leila pode ter influência sim lá e tudo mais. Cara, mas estão de sacanagem. Isso é sacanagem. Porque o Palmeiras jogaria com o Atlético Mineiro com um desfalque, lógico. Até porque estariam nas seleções os jogadores selecionados, né? O Flamengo vai ganhar contra tudo e contra todos. É simples. Felipe tem que conversar com todo mundo. Vamos ganhar. Eu tava vendo... a premiação, né? O bicho, se ganhar a Libertadores, é 40% da premiação, dividindo entre os jogadores. Caraca. Mano, os caras vão ter que dar o sangue. É isso aí. E amanhã a gente vai ganhar do São Paulo, sim. Tem que ganhar. Carrascal foi relacionado, vai jogar, menos mal. -1 no DM. Ótimo. E vai dar certo, sim. O São Paulo todo esfacelado, cheio de desfalque e tudo mais. Fora da sua casa. E vai dar Mengão, lógico. Vai dar Mengão. Agora essa Libertadores promete, hein? Até lá, até o dia 29, vai gerar pano pra manga. Mas tomara que o Flamengo chegue dia 29 inteiro, completo, com o físico em dia. Mesmo com toda essa armação por trás da CBF e Palmeiras. Mas, vou te falar. Atlético Mineiro vai abrir as pernas pro Palmeiras. O Vitória... todos aqueles times que são da Libra, vai abrir para facilitar e dar o sangue contra o Flamengo. Isso é fato. O Flamengo vai passar por cima e atropelar todos.
Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, chega com like, compartilha, comenta, dê a sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.